Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 19 e 20, 25, 27 a 29, 33 a 44. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Portanto, senhores, tenham de bom ânimo, pois creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Chegada a 14ª noite, sendo nós ainda jogados de um lado ao outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de terra. Lançando a sonda, mediram 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, mediram 15 braças. Ora, temendo bater em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e esperavam ansiosos que amanhecesse. Enquanto amanhecia, Paulo recomendava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, recomendo-vos que comais alguma coisa. Disso depende a vossa segurança. Nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. Então todos reanimaram-se e se puseram também a comer. Éramos ao todo no navio 276 pessoas. Saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, lançando trigo ao mar. Sendo já dia, não conheceram a terra, mas enxergaram uma enseada com uma praia e consultaram se poderiam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-nas no mar, largando-a também as amarras do leme. Então, içando a vela da proa, foram para a praia. Dando, porém, num banco de areia, encalharam ali o navio. Fixa a proa, o navio ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. O oficial, porém, querendo salvar Paulo, impediu-lhes dessa tentativa. Mandou que os pudessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. Os demais deviam salvar-se, uns em tábuas e outros em destroços do navio. Assim todos chegaram à terra salvos. Hoje o Senhor me levou a meditar sobre esta passagem, onde Paulo, ao ser levado para Roma, onde seria julgado por César, passou por um naufrágio onde sua vida estava totalmente nas mãos do Senhor. Mas alguns pontos deste naufrágio chamaram a atenção. Se formos perceber, se Paulo não estivesse lá, todos daquele barco morreriam, pois seguiam as instruções de uma pessoa que não ouvia a voz do Senhor e não sabia mais como sair daquela situação. Ainda que tivesse toda a experiência de mar, a tempestade estava tão forte que não havia mais condição e meios para livrá-los. Aqui, o papel de Paulo, aquele que tinha a presença de Deus, pois já tinha alertado anteriormente, mas ninguém quis ouvir. Mas após passarem por algumas circunstâncias, começaram a prestar atenção no que dizia. Muitas tempestades aparecem no decorrer da vida, mas quando estamos convictos de quem é o Deus que servimos e que estamos no caminho, tudo servirá de experiência e forjará nosso relacionamento com o Senhor. É importante citarmos que tiveram algumas atitudes sem estarem apercebidos do que estavam fazendo. Diz que já ao terceiro dia começaram a ficar sem esperança de se salvarem. Isso me remete a comparar algo que aconteceu no caminho de Emaús, após a crucificação de Jesus. Estavam 2 discípulos falando sobre o ocorrido, e não mais crédulos naquilo que tinham ouvido de Jesus. Um homem chegou próximo deles e começou a perguntar, e eles não conseguiram enxergar que era o Mestre,
pois suas emoções estavam presas ao acontecido e não mais o criam. E ao se sentarem à mesa com ele, quando partiu o pão e deu graças, seus olhos espirituais foram abertos. A função de Paulo naquele barco era garantir a vida de todos. Portanto, disse que eram para ter bom ânimo. E quando estavam no 14º dia sem comer, Paulo direcionou-os a comer e fazer com que suas forças fossem renovadas. Pois um período de tempestade pode gerar instabilidade emocional e intelectual, não havendo discernimento do que fazer a ponto de ficar sem comer durante dias. E ao ouvirem as palavras de Paulo, comeram. Uma pergunta temos que fazer: por que não foram à deriva durante esses dias? Por causa da promessa de Deus. E também neste último dia, que colocaram 4 âncoras para segurar o barco para não se locomover. Muitas vezes colocamos estas âncoras para sentirmos segurança, mas acabamos sentenciando todos à morte, porque o não saber o que fazer pode gerar apatia, medo, inércia e fazê-los ficar sem se alimentar direito. E ao recobrarem suas forças, jogaram o trigo fora, levantaram as âncoras e foram a caminho de uma enseada para encalharem a praia. Ainda que achemos que é o suficiente, o Senhor nos mostra que nossa experiência tem que estar na direção dele, porque mesmo que com um ânimo restaurado, não sabemos como agir diante das mais variadas e novas situações. Por isso, a orientação e a ajuda do Senhor são necessárias. Os marinheiros fizeram o que era do conhecimento, mas mesmo assim queriam agir em suas próprias vontades. Mas o oficial disse que colocassem todos a nado até a terra firme. Por quê? Porque o navio, ao encalhar-se, ele simplesmente ficou com a sua proa à deriva e todos estavam em risco de morte. Assim podemos enxergar que as tempestades são necessárias, não para salvar nossas vidas, mas sim a vida daqueles que estão ao nosso lado e em nossa volta. Pois aqueles que passam pelo processo do novo nascimento sempre terão a certeza de ouvir a voz do Senhor em todos os momentos, não limitando-se a uma tempestade, pois como Paulo, sabem quem é o Senhor, sabem ouvir sua voz e sabem para onde estão indo. Portanto, se hoje por algum motivo está passando por alguma tempestade, possa ser ela qual for, saiba que todos que estão em sua volta podem estar presos aos ventos fortes, à chuva forte, às ondas que arrastam de um lado para o outro, e talvez já tenham perdido o ânimo, mas você está aí para mostrar que o Senhor os ama e quer mantê-los com a vida para verem quão maravilhoso Ele é e como tem cuidado de cada um. Lance a palavra de ânimo, dê para eles o que comer, oriente o que fazer e continue confiando do Senhor, dando graças em tudo que for fazer. Pois aquele que conhece o caminho jamais deixará uma tempestade iludi-lo ou desanimar nessa caminhada ou até mesmo desviá-lo deste caminho. Creia, você foi colocado nestes lugares para ser a resposta de Deus para estas pessoas. Só ouça, prossiga, persevere, obedeça e faça o que o Senhor te ordenou. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos, ó Pai, pelo Senhor permitir entregarmos as nossas primícias, estas primeiras horas a Ti, para que se cumpra, se estabeleça e se faça presente a sua vontade. Sabemos, ó Pai, que tempestades virão, mas obrigado, Pai, pelo discernimento, Pai, que se nós estamos nestas tempestades, significa, Pai, que vidas, ó Senhor, poderão ser salvas através da nossa vida. Que ao ouvirmos a sua voz e estarmos neste caminho, nós poderemos conduzir, Pai, mais pessoas a ter esta vida que o Senhor tanto assim o quer e tanto assim colocou em nós.
quando ainda nós éramos, Pai, desconhecedores daquilo que o Senhor tinha para nossas vidas, quando nós nem sabíamos o que o Senhor tinha preparado. Assim o Senhor o fez em nós. Pai, muito obrigado. Graças nós te damos, Pai, por este dia. E, Pai, renove cada vez mais o ânimo, renove as forças. Dá, Senhor querido, dá o pão de cada dia para cada um dos teus filhos, para que eles se alimentem, se fortaleçam e façam aquilo que o Senhor assim os chamou para fazer. Entregamos tudo o que temos e tudo o que somos, para que o Senhor cumpra e estabeleça a sua vontade. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.